Partiu vender mais. Tá começando agora a hashtag Partiu Vender Mais. História de empreendedores de verdade, dicas de venda e muito marketing. Bom, a gente está começando agora o episódio 2 aqui do Partiu Vender Mais. E como eu disse aqui, a gente vai contar a história de empreendedores. E sempre que a gente contar a história do empreendedor, a gente vai juntar teorias de marketing, comunicação, para ajudar você que está ouvindo a gente, que é um pequeno empreendedor ou que vai empreender ainda, a não errar, a começar um negócio melhor. E eu acho que você pode ter ficado um pouquinho assustado com o episódio 1. E é o meu jeito de comunicar, é muito simples e é muito direto. Mas ao mesmo tempo eu quero trazer conceitos importantes para você que é empreendedor. Nesse episódio número 2, eu decidi contar como uma primeira história a minha, para você saber com quem você está falando. Quem é o Tiagão? Por que o Tiagão fala de marketing? Por que o Tiagão fala de empreendedorismo? Então, é um pouquinho esticado, é um pouquinho longo, mas tá aí a minha história, vale a pena. E eu começo até dando um alerta. Procura saber quem é que está falando com você, antes de qualquer coisa. Ouve aí e me conta. Lembrando que esse áudio ele foi gravado numa live feita lá no Instagram, no @mkt.delivery. Te espero lá. Uma das coisas que eu sempre falei no começo, falei assim, é muito importante quando você estiver na internet, você saber da onde você está buscando a informação. Quem é que está te dizendo? E se essa pessoa tem autoridade para dizer isso para você? Tiagão, como assim autoridade? Autoridade é o seguinte, esse cara tem as credenciais para falar com você? Ele sabe do que ele está falando realmente? Ele tem embasamento técnico para fazer isso? Então eu quero aproveitar esse vídeo. Quem tiver paciência, ele vai ser meio compridinho, tá? Mas para vocês entenderem quem é o Tiagão e qual que é a trajetória do Tiagão. Por que eu falo de tantos assuntos, eu falo de tantas coisas diferentes, tá? E falo com propriedade, não é invenção, não é fala, não é nada disso, cara. Eu passei por essas situações e tenho experiência para falar e posso te ajudar. E eu sei que se você for um pequeno empreendedor, muitas dessas coisas que eu vou falar aqui podem estar acontecendo com você agora, ou já aconteceram, ou ainda vai acontecer. Eu passei por isso e posso te ajudar. E aí eu acho que vale a pena você ouvir essa história. Durante o vídeo eu vou colocar algumas imagens, vou colocar algumas coisas, mas necessariamente você não precisa ficar assistindo não. Você pode ir ouvindo e a hora que te chamar a atenção, você vai lá e assiste. Eu acho que você vai curtir. Então olha só, como é que essa história começa. Então, primeira coisa que eu preciso falar, cara, eu sou de 24, Bruno de 82, fiz 40, acabei de fazer 40 anos agora, e eu brinco muito que eu falo assim que eu tenho 5 empregos, um salário só. Por que eu digo isso? Porque eu sou fundador da Loja do Profissional, que é um e-commerce direcionado para profissionais de diversos segmentos diferentes. Para vocês terem noção do que é a Loja do Profissional, eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente faturou nos últimos 2 anos, deixa eu contar as casas aqui, que eu vou contar. 1, 2, 3... A gente faturou nos últimos 2 anos acima de 8 dígitos, beleza? Faz as contas aí depois você me fala, tá bom? Acima de 8 dígitos. Para uma empresa pequenininha isso é muito legal, uma empresa que começou do nada e você vai entender essa história agora. Eu sou diretor de marketing da Abralimp. A Abralimp é a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Profissional. É a maior associação da América Latina de limpeza profissional. E é a organizadora da maior feira, chamada IG Expo, que você tem que conhecer, muito bacana. Eu sou professor de MBA em Marketing Digital, professor de MBA e pós-graduação de Marketing Digital e E-Commerce, tá? Nas faculdades Oswaldo Cruz. Sou consultor de marketing digital para alguns dos maiores fabricantes do Brasil, então eu já cuidei, para vocês terem noções, quando a gente fala de investimento em ADS, de alguns milhões de reais em investimento,
administro até algumas contas até hoje disso, tá? Sou criador de conteúdo aqui no Marketing Delivery e, cara, eu faço muita coisa mesmo, sem contar palestras, vídeos, conteúdo, é tanta coisa, cara. Eu acabo viajando o Brasil, contratado por alguns fabricantes, contratado por empresas para fazer treinamentos no Brasil todo de marketing digital, tá? Qual que é a minha formação? É importante você saber, porque às vezes tem uns caras que falam uns negócios pra você, o cara nunca foi pra escola, velho, pra estudar. Ele não sabe nem do que ele tá falando. E veja, eu não tô dizendo isso. Eu não tô dizendo que o cara que não precisa ir pra escola para ensinar alguma coisa, não é isso. Mas tem algumas coisas técnicas que é estritamente necessário. Então olha só, para vocês entenderem, eu sou formado em processamento de dados, parte técnica, trabalhei durante muito ano com tecnologia, vocês vão entender isso na minha história. Depois disso eu fui fazer marketing, então eu sou graduado em publicidade e propaganda. Depois sou pós-graduado em gestão de comunicação e marketing pela USP, Universidade de São Paulo. Fui para fora do Brasil, fazer uma pós-graduação fora, na Europa, na Universidade Nova de Lisboa. Sou pós-graduado lá fora em Marketing Intelligence pela Universidade Nova de Lisboa. Cara, sou aí, tô na escola da vida. Batalhador pra caramba, sou empreendedor assim como vocês. Agora, eu vou começar a contar a história e segura, porque a gente tá falando de alguns anos aí, que não é pouca coisa. Eu venho de um lugar de São Paulo, na zona norte de São Paulo, chamado Vila Brasilândia. Vou pôr até uma fotinha aqui embaixo. Cara, cresci, minha infância foi lá, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, nenhuma. E vocês vão entender que essa ligação é justamente essa origem que faz eu estar aqui hoje, cara, junto com vocês. Então, aos 13 anos de idade, eu comecei a procurar emprego. Eu tinha uma tia minha, que era professora, minha tia Silene, e ela tinha um computador em casa. E eu ficava mexendo naquele computador, eu quebrava aquilo, eu fazia de tudo. Não era na minha casa não tinha, era na casa dos meus avós. Minha tia morava com meus avós. E aí eu mexia tal, e aquilo, eu ficava maravilhado com aquilo. Eu achava que minha vida ia ser tecnologia o tempo todo. Vou trabalhar com informática, sabe aquelas coisas? E aí, quando eu falo da minha origem, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo. Minha família, por parte de pai, é descendência italiana. Minha mãe é de Alagoas, é nordestina. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Meu pai é um cara que fez até o nível técnico do Senai, trabalhou a vida toda numa empresa só, numa metalúrgica. Minha mãe, cara, ela fez só até a 4ª série e, cara, não tinha muito jeito. O cara da Brasilândia, velho, ele tinha que trabalhar, sem boi. Meu pai falava pra mim assim, eu queria que você estudasse. E eu sei que eu não posso te dar nenhum luxo, eu não posso dar o tênis que você quer, ou o negócio que você quer, o videogame, nada disso. Mas você não vai andar descalço, você não vai passar fome, você não vai fazer nada disso. E aí, eu fui procurar emprego. Eu, com 13 anos e pouquinho, comecei a procurar emprego. E aí eu não consegui, porque você tinha que ter 14 anos para trabalhar. Mas eu conversei com uma pessoa que falou assim, olha, eu vou arrumar um emprego para você. Muito legal. Com 2 dias antes do dia 24 de janeiro, que era o meu aniversário, de 96, eu recebi uma ligação dessa pessoa e falou assim, você está procurando emprego ainda? Tô. Então, que dia você faz aniversário? Ela tinha marcado o dia do meu aniversário. Ela virou e falou assim, você vai fazer o seguinte, o nome dela é Luzia Rita, é a minha fada madrinha, eu falo que ela é minha fada madrinha. Você vai, amanhã é seu aniversário, dia 24, dia 25 é aniversário de São Paulo, é feriado. Dia 26, você vai num lugar tirar uma carteira profissional e na segunda-feira você esteja aqui para trabalhar. Meu primeiro emprego foi no dia 1º de fevereiro de 1996. Eu comecei a trabalhar de office boy. É uma profissão que acho que nem existe mais. Sabe aquele menino que vai no banco com a pastinha debaixo do braço? E imprimir extrato, pagar conta, fazer depósito, aquelas coisas todas. Cara, a história é muito legal, porque depois que eu tava lá 1 ano, eu brinco que essa foi minha primeira experiência de vendas. Porque, de verdade, eu já tava... os primeiros salários que eu peguei, eu investi em alguns cursos. Fiz curso de HTML, fiz curso de ASP. ASP, para quem não sabe, Active Server Pages, é uma linguagem de programação que você já trabalha com banco de dados SQL ou Access. E eu tava super jovem, então eu trabalhava de office boy. E aí eu lembro que com 1 ano
Por que foi a minha primeira experiência de vendas? Porque na hora do intervalo, na hora do almoço, eu ficava na empresa. E o que eu fazia na empresa? Eu pegava a lista telefônica. Sabe o que é lista telefônica? Eu vou pôr uma fotinha de uma lista telefônica aqui embaixo, que vocês nem sabem o que é. Não tinha Google nessa época. Sabe o que você fazia? Você pegava a lista telefônica e contratava uma empresa pela lista telefônica. Então, por exemplo, eu era office boy, eu falava assim, eu precisava trocar o vidro dessa janela. Você tinha que abrir a lista telefônica, você procurava lá empresas, vidraçarias, você ia lá no V, achava a empresa e ligava com a empresa. Ali eu tive um insight, eu falei, caramba, tem umas empresas que tinham um anúncio pequenininho e tinha uma empresa que tinha um anúncio da página inteira. Eu falei, cara, esse cara aqui tem grana, eu vou vender para esse cara. Então o que eu fazia? Eu já sabia programar, eu já sabia fazer site. Então eu pegava o telefone, 14 anos de idade, pegava o telefone na hora do almoço, ligava para o cara que tinha um anúncio maior. Falei, esse cara tem dinheiro. E oferecia um site para ele. E assim eu comecei a ter meus primeiros clientes. Então eu trabalhava de dia como office boy, no horário vago eu ligava para esses clientes e à noite eu fazia pequenos sites. Foi muito legal, porque o que aconteceu? Quando deu um ano de empresa, eu já tinha alguns clientezinhos lá, muito legal. Quando deu um ano de empresa, venceu minhas primeiras férias. E aí eu falei assim, cara, eu preciso trabalhar com hardware, sabe, consertar computador, fazer upgrade, aquelas coisas. Gostava muito disso. E aí eu virei para minha chefe e falei assim, eu quero vir para Luzia, para dona Luzia. Falei, dona Luzia, eu quero vender minhas férias. Eu não sei se vocês já viram isso, mas vender férias acho que é muito comum, não sei se isso pode mais ainda, mas naquela época podia. O que era? Você tinha que ficar, você ficava em casa e mesmo assim você ganhava um salário. E a empresa tinha que pôr alguém no seu lugar. Qual é a ideia de você vender férias? A ideia é, você tira suas férias, só que você continua trabalhando. Então naquele mês você tem 2 salários. Eu vou procurar para colocar aqui nesse vídeo o meu primeiro registro profissional. Eu tenho isso, eu mostrei isso num conteúdo em algum lugar, que é a minha carteira profissional. Eu não lembro se eu ganhava 231 ou 321. Um negócio assim, era muito pouquinho. E aí, qual era a minha ideia naquele dia? Naquele dia, eu queria fazer um curso de hardware numa escola chamada Impacta Tecnologia, que eu acho que existe até hoje. E era super caro esse curso. E eu não tinha dinheiro para fazer, eu tinha que demorar uns 5, 6 meses para conseguir fazer aquele curso. E eu pagando à vista, eu ia ter um desconto e tal. Quando eu fui conversar com a minha chefe, que era a dona Luzia, ela virou para mim e falou assim, Thiago, eu não vendo férias para criança, você é criança. Você já começou a trabalhar muito novo, você tem que descansar. Eu não vou vender férias para você. E aí, cara, posso falar pra você, eu desanimei, fiquei com aquela cara de bosta, fui embora, sabe, super desanimado assim e tudo mais. E aí fiquei pensando, né, e tudo mais, fiquei aquela coisa. E eu trabalhava num escritório pequeno, eram poucas pessoas, era uma construtora, chamava Conarte Engenharia. Nem existe mais a Conarte hoje, eu acho, não sei se existe, não sei dizer. A dona Luzia não trabalha mais lá, isso eu sei, porque eu visito ela ainda, depois eu vou contar pra vocês. E aí, sabe o que aconteceu? 2 dias depois a minha chefe me chamou e falou assim, Thiago, é o seguinte, falei com o dono da empresa, com um diretor aqui, ele vê que você é um menino esforçado, que você ajuda aqui, depois que você veio para esse escritório, as dúvidas de computador é tudo você que faz e tudo mais, aquela coisa toda, ele decidiu pagar o seu curso, então você vai poder tirar férias e fazer o seu curso. Aí eu falei, caramba, estourei, né, muito legal. E aí ela falou, só que tem uma condição, você tem que fazer um compromisso comigo. Aí eu falei, que compromisso é esse? Ela falou assim, eu vou pagar o seu curso é caro, sei lá quanto era, 700, 800 reais a pista. Naquela época, 1996. Eu vou pagar o seu curso, só que bonitão, se você sair da empresa aqui e deixar a gente a ver navios, eu vou descontar tudo da sua rescisão. Então você vai ter um compromisso comigo, eu vou pagar esse curso, pelo menos 2 anos você vai ter que ficar nessa empresa aqui. Eu falei, tá fechado, pode fazer meu treinamento. E aí eu fiz esse treinamento e a partir daquele momento eu comecei a consertar todos os computadores que tinha lá e mais de uma outra empresa do grupo que ficava na Alameda Campinas. Essa empresa ficava ali na Paulista, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, esquina com a Alameda Santos. Essa mesma empresa, ela tinha um flat que ficava na Alameda Campinas, que também tinha computador. E era eu que ia lá arrumar, né? Muito legal. Ok, tô trabalhando lá. E aí eu tô na empresa ouvindo, né? E aí eu descobri, essa empresa abriu um empreendimento. Aí você fala assim, nossa, Thiagão, eles abriram um cemitério particular.
próximo de São Paulo, Itapecerica da Serra. E aí eu vi que naquela época eles contrataram uma empresa para fazer o site. Vocês não vão acreditar, cara. O cara pegou 50% do dinheiro e nunca entregou o site. Aí eu virei para Dona Luzia, minha fada madrinha, e falei: Dona Luzia, olha só, eu consigo fazer esse site. Aí ela virou para mim e falou assim: Thiago, isso é uma coisa séria, aquela coisa toda. Eu falei: não, mas eu consigo fazer, eu sei fazer, eu já estudei para isso e tal. Ela virou e falou assim: olha, eu vou ligar para um outro diretor da empresa que ficava lá em Itapecerica da Serra, no Morumbi, para lá pro Fundão, e falou assim: eu vou chamar ele aqui e vou falar que você sabe fazer o site. Falei: tá bom, pode chamar, você não vai fazer eu passar vergonha. Eu falei: de jeito nenhum, pode chamar. Aí ela chamou esse cara, o nome dele é Heitor. Foi um dos caras que eu convivi no dia a dia, um chefe bruto, assim, de decisão, de tudo, mas um cara extremamente competente que fazia as coisas, chamava pra si. Aprendi demais com ele. E eu lembro que ela chamou esse cara chamado Heitor. O Heitor veio, sentou lá. E eu, office boy, menino, cara, 15 anos de idade. Virei e falei assim, ele virou e falou assim: sabe fazer o site? Eu falei: sei. Como que funciona? Assim, tá. E eu sei, eu não me lembro agora nos valores de hoje, mas vamos supor que naquela época ele tinha pago tipo assim 8 mil para fazer o site. E aí eu virei e falei assim, ele falou: quanto você cobra para fazer? Aí eu falei um valor assim, tipo 4 mil. Cara, era 10 salários do que eu ganhava. Do que eu ganhava naquela época. Alguma coisa assim. E aí ele virou para mim e falou assim: Thiago, é o seguinte, pode fazer. Só que eu só vou te pagar a hora que estiver pronto. Eu falei: não tem problema nenhum. Quanto tempo tá pronto? 15 dias tá pronto. Ele falou: tá bom, daqui 15 dias eu vou voltar aqui. Cara, quando ele voltou, o site estava pronto. E o primeiro site assim grande, de uma empresa assim tal, que eu fiz foi de um cemitério particular. E aí eu tô frisando isso, sabe por quê? Porque vocês vão ter noção do que foi a vida do Thiagão. Porque eu tive experiência por construtora, por flat, hotel, cemitério. Cara, eu vou falar mais de um monte de coisas que eu vivenciei, negócios que eu vivenciei na minha vida toda. Quando voltou lá, o site estava pronto. Eu ganhei em 15 dias 10 salários. Foi bala. E ainda tinha uma manutençãozinha por mês muito legal. E nessa época que eu era office boy, ainda tem uma coisa que eu ia esquecer de contar para vocês. Cara, vocês acreditam, e faz parte disso até hoje. Por que eu vou contar essa história? Porque quando eu trabalhava de office boy, uma pessoa abriu uma loja de informática aqui na rua Doutor Homem de Melo, chamava Prisma Papelaria e Informática. E como era o nome das donas? Era a Ana e a... Puxa vida, esqueci o nome dela. Eram duas amigas, assim, de uma tia minha e tal. Elas abriram essa loja e elas vendiam peças de informática. E elas não tinham quem instalasse. E eu tinha, nessa época, acho que 15 anos. Aí eu vi e falei assim: eu vou lá instalar. Eu lembro que eu vinha de sábado consertar computador. Eu trabalhava de semana de office boy. E de sábado, o que eu fazia? Eu vinha consertar computador. E eu lembro que o dinheiro eu tomava tudo de sorvete. Na frente tinha uma loja chamada Labasque de sorvete. Não é essas de hoje não, Labasque era bom. Tomava tudo de sorvete, era mó gostoso. E quando eu vi que começou a virar, eu falei: eu preciso dar um jeito de fazer propaganda dessa loja, porque não tem tanto serviço assim. O que eu fiz? Eu criei um panfleto. E olha só, eu lembro disso hoje, é muito legal. Porque naquela época, e ainda hoje é assim, você chama o seu sobrinho, você chama seu cunhado para arrumar, né? E eu lembro que eu fiz um panfleto. Eu mandei fazendo uma gráfica, assim, quadradinho, um quarto de ofício, assim, um meio ofício, né? Meio a 4. E aí tinha um cara, e aí eu lembro que era assim, eu escrevi desse jeito, olha que loucura, eu tinha 15 anos de idade. Eu escrevi assim: você chama o seu cunhado para consertar o seu computador? E em vez dele chegar e olhar o computador, a primeira coisa que ele faz é abrir sua geladeira? Não passe mais por essa situação. Chame um técnico para fazer isso, E coloquei meu telefone embaixo. Muito louco isso. Olha eu fazendo panfleto, com mensagem direcionada com 15 anos de idade. Eu lembro disso até hoje, mas vou voltar para a história. Depois disso, cara, eu já achava que eu já tava... Cara, eu não posso ficar trabalhando de office boy, já tô 2 anos e pouco aqui de office boy, cara, eu já tenho cliente, eu já atendo cliente, eu já faço isso, eu já faço aquilo e tal. E aí,
com 16 anos, eu tinha uma empresa virtual, eu criei o domínio, tudo mais, chama Imagem Ativa, esse domínio existe até hoje. E esse era o meu nome, chamava Imagem Ativa. É onde eu vendia sites e tudo mais, né? Isso eu tinha 16 anos. Com 16 anos eu falei para minha chefe, falei assim, ó, não vai dar mais para trabalhar aqui, eu vou procurar meu rumo, eu já entendo de informática e tal. E aí eu ganhei uma promoção e fui transferido dos 16 aos 17, eu fui para o Morumbi e trabalhava numa construtora gigante, tinha mais de 7 mil funcionários. Lá eu trabalhava em CPD, então era uma empresa gigante. Aí eu já trabalhava com administração de servidor, já fazia backup, fita DAT, essas coisas todas, e trabalhava com um sistema hoje que todo mundo conhece como TOTUS, mas naquela época ele chamava Proteus, era o antigo Microsiga, é a empresa que deu origem a TOTUS hoje, que todo mundo conhece. Então eu mexia com um relatório, com backup de Microsiga Proteus, depois veio a ser TOTUS, com a parte do Crystal Reports, que é a parte dos relatórios e tudo mais, essas coisas todas. E aí você imagina um cara, eu era auxiliar de CPD, auxiliar técnico de informática no CPD. E aí, essa construtora tinha obras gigantes no Brasil todo, e vinha assim 50, 70, 80 máquinas que chegava do canteiro de obra, que vinha 3 dedos de terra dentro. Eu era o cara que desmontava, aspirava, lavava, limpava as máquinas, montava a máquina de novo para a máquina ir para um outro lugar, para uma outra obra. Eu não durei muito tempo lá não, eu fiquei 8 meses, tive um desentendimento e tal, e de lá eu recebi uma outra promoção, e aí eu fui trabalhar lá nesse cemitério em Itapecerica da Serra. Cara, vocês não têm noção o que é sair da Brasilândia, que é zona norte de São Paulo, e pegar, vou falar, ó, era uma lotação da Brasilândia para Lapa, uma da Lapa para Pinheiros, uma de Pinheiros para o Valo Velho e uma do Valo Velho para Itapecerica da Serra. Eu passava 3 horas na lotação de manhã e 3 horas à tarde. Só que lá o cemitério tinha um escritório pequeno e eu não tinha CPD, não era informática. E aí eu trabalhava na parte de cobrança. Caramba, Tiagão, eu gerava boleto bancário. Naquela época a gente tinha uma base de dados em Axis. Você tinha todos os tantos milhares de clientes que tinha lá, você gerava os boletos da mensalidade, de taxas e tudo mais. E durante muito tempo eu fiz isso, 1 ano para ser mais exato. E fazia atendimento ao cliente. Cara, vocês não têm noção o que é fazer atendimento a cliente dentro de um cemitério. Porque é uma situação super crítica, delicada, um momento que o cara não sabe, você tem que falar de grana com um cara que às vezes o parente dele acabou de morrer, cara. É pesado, mas isso me deu uma experiência gigante, gigante. Principalmente na parte de atendimento e na parte de gerenciamento de equipe de vendas. Porque, quer vocês queiram ou não, cemitério é um negócio bastante lucrativo e tem equipes de venda, tem discussão, tem meta, tem tudo isso aconteceu. Quando eu fiz 18 anos, e aí veio um ponto muito crítico em tudo isso, eu já tinha mais ou menos uns 15 clientes. E eu fiz uma conta meio idiota, porque eu falei assim, caramba, se eu pego uma lotação 3 horas de manhã e mais 3 horas à tarde, são 6 horas. Se o dia tem 24 e eu tô 1 ano trabalhando aqui, quer dizer que dos 12 meses do ano, 3 meses eu passei dentro do ônibus da lotação. Falei, cara, não pode ser, isso não é vida. Isso não é vida. E como eu tinha conseguido muitos sites de cliente, eu já não dormia mais à noite. Tinha dia que eu chegava, só faltava pôr um palito, assim, eu chegava zumbizando lá. E aí eu cheguei pro dono da empresa, e aí foi a virada na minha vida. Porque eu tava com 18 anos de idade, cheguei pro dono da empresa, pra esse cara, o Heitor, e falei assim, Heitor, é o seguinte, dá minhas contas aí que eu vou abrir uma empresa. Aí ele falou, você tá louco, Tiago? Você vai fazer o quê? Não, eu vou abrir uma empresa. O que você vai fazer? Vou consertar computador, fazer manutenção, criar sites, essas coisas que eu já faço. Ele falou, vai mesmo? Eu falei, vou. Aí eu falei assim, ele falou, você vai abrir uma empresa? Eu falei, vou. Ele falou, então tudo bem, eu vou fazer um acordo com você, vou te mandar embora, mas manda uma proposta pra mim que eu quero contratar você pra fazer manutenção aqui, cuidar do site, fazer as coisas. Eu falei, cara, e olha que maluco. Eu tava empregado num dia, no outro dia eu tava desempregado, mas eu já tinha, acho que entre 12 e 15 clientes de site diferentes, pequenos clientes que eu fazia site, e já teria mais alguns contratos de manutenção. No dia seguinte, eu já ganhava mais do que eu ganhava trabalhando. O mês inteiro eu ia trabalhar 4, 5 dias por mês. Cara, maravilhoso, né? Eu também acho. E pedi as contas do serviço. E aí veio aquele incentivo, sabe? Bala do pai.
E falei assim, pai, eu preciso que você vá no cartório fazer uma emancipação. O que é emancipar? Para você ter uma empresa, você teria que ter 21 anos naquela época. Não sei se ainda é assim hoje. Comenta aí depois no vídeo se você achar isso. Aliás, se está achando essa história bacana, comenta aqui. Pergunta sobre essa história que eu vou responder, que tem 1000 mais coisas aqui, senão ela vai ficar gigante. E aí, quando eu falei isso pro meu pai virou para mim e deu aquele incentivo bala. Ele virou e falou o seguinte, eu não vou te emancipar bosta nenhuma. Você volta lá e pede seu emprego de volta. Porque você trabalha há pouquíssimo tempo, há 4 anos, quase 5 anos, 4 anos e pouquinho. Você já teve não sei quantas promoções. O dono da empresa gosta de você, cara. E você, olha como é pesado isso. Meu pai virou pra mim e falou assim, você com 18 anos, Thiago, você tá ganhando o que eu demorei quase 10 anos para ganhar como metalúrgico. E sustentava você, seu irmão e sua mãe em casa ajudando. Não joga isso fora. Aí o que eu fiz? Eu não voltei, eu já tinha pedido as contas, não tinha mais jeito. Eu fiquei em casa, fazendo meu trabalho. Eu lembro que meu pai acordava de manhã para ir trabalhar e eu já estava no computador. E posso falar um negócio para vocês? 2 semanas que eu estava em casa, e porra, você trabalhar em casa é a pior bosta que tem, né? Hoje em dia tem esse negócio de home office, é a pior merda. Eu lembro que eu estava em casa lá no computador, lá, de cueca lá, fazendo as coisas já. Meu pai virou para mim, eu lembro que ele passou no corredor assim, ó, virou para mim e falou assim, olhou para dentro do quarto, viu no computador e falou assim, é isso que você queria ser, né? Um vagabundo em casa, trabalhando de cueca. É isso que você quer pro seu futuro, né? Aí eu falei, caramba, velho. Assim começou minha vida de empreendedor. Eu comecei a pegar vários serviços, vários. E aí o cliente chegava pra mim e falava assim, você tem nota fiscal? Eu falava, tenho. Era mentira, eu não tinha nota fiscal. Não tinha, meu pai não tinha feito a empresa pra eu abrir. A nota fiscal era de talão, sabe aqueles talões de nota? Depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou ver se eu achar uma nota, eu vou pôr aqui embaixo. Deixa eu ver, mas eu tenho guardado isso. Aí o que aconteceu? Eu virava pro cliente e falava assim, não, eu tenho nota. Aí eu pegava 50% de sinal do cliente para começar a fazer o serviço. Fazia o serviço e entregava pro cliente. Aí o cliente falava, agora você vem aqui, traz a nota fiscal para eu te pagar o restante. Eu tinha cliente que estava 6 meses para me pagar, eu já tinha entregado o serviço, ele tinha pago metade, eu não ia lá que eu falava que não tinha tempo. Era mentira, eu não tinha nota para entregar pro cara. Não tinha nota. Demorou acho que uns 3, 4 meses, sei lá, alguma coisa assim, pro meu pai falar assim, tá bom, eu tô vendo que é isso mesmo que você vai fazer, eu vou lá te emancipar. E aí ele foi me emancipar, eu procurei um contador, não tinha MEI essa época, era microempresa, mas era uma ME. Aí eu procurei um contador, abri meu CNPJ, fiz aquele negócio todo e tinha uma nota fiscal. Aí olha só como a gente é jovem, a gente é idiota, né? Eu virei no cliente, quando eu recebi o talão, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu peguei as 10 primeiras notas e rasurei tudo. Por quê? Porque eu tinha vergonha de ir no cliente e dar a nota número 1 no cliente. As notas eu estraguei todas. Aí quando pegou a 10ª, eu fui lá receber do meu primeiro cliente. Fazia uns 4 meses que ele estava esperando para me pagar. Aí ele olhou, tal, deu a nota e me pagou. Assim começou a minha jornada profissional de empreendedor. Então em dezembro de 2000 foi a hora que nasceu o meu primeiro CNPJ. O primeiro CNPJ a gente nunca esquece, né? E tem gente que fala do sushi, eu falo do CNPJ. Aí olha só, cara, começou a minha jornada na área de informática. E aí veio uma outra virada muito legal. Como é que eu fazia o serviço? Cara, era na rua. Pegava, ia pra rua, mochila nas costas, eu saía de lotação, de trem, de ônibus, para atender cliente. E eu tinha cliente em Osasco, Itapecerica da Serra, Zona Leste, porra, era só lugar longe, velho. Eu só arrumava cliente lascado, Carapicuíba, Alphaville, era lugar longe pra caramba. E eu ia de busão, de trem, sempre com uma malinha para consertar o computador. Uma coisa que é interessante é que a gente nunca teve carro, meu pai nunca teve carro. Meu pai veio tirar a carta já bem velho, assim, sei lá, com 40 anos. A gente não tinha carro porque não tinha condição, sabe, de ter um carro. Então, pra mim era natural andar de ônibus, fazer compra de ônibus, tudo de ônibus. Aí eu lembro que meu pai chegou num momento que ele comprou um Chevetinho, velho.
E aí eu falei, pô, vou tirar uma carta que a hora que eu precisar trazer um computador para arrumar, fazer alguma coisa, eu vou pegar o Chevette do velho. Era um Chevetinho 92 DL, um Chevetinho verde. E aí, eu comecei a atender cliente, sempre de ônibus e tal. Quando eu precisava buscar algum computador, eu pedia pro meu pai, eu pedia o carro emprestado e ia. Mas isso aí eu já tava com, acho que uns 20 anos, alguma coisa assim. Cara, eu comecei a me dar super bem, comecei a ter vários clientes, sabe? Tinha vários sites, fazia site para loja. Cara, eu atendi tantas coisas diferentes. Eu atendi, cara, por exemplo, de concessionária de moto, loja, confecção, empresa de uniforme, prestação de serviço de limpeza. Cara, muita coisa. Eu fiz site para muita gente. Cara, eu fiz site para Casa do Pão de Queijo do Brasil, registrei domínio em vários países. Eu trabalhei muito para empresas grandes e bacanas, escritórios de direito. Muito legal. Essa época é importante eu dizer isso porque veio uma experiência muito grande, de vários aspectos. E aí eu estava muito bem fazendo esses trabalhos e tudo mais. E aí um dos meus clientes, que se chama Reumac, vou colocar até aqui embaixo, acho que ele existe até hoje, o Reumac. Acho não, existe, porque ele está no número 47 da Guaicurus. Eu lembro que ele alugou esse salão e aí ele me ligou e falou assim, Thiago, o nome dele é Elvio. Thiago, é o seguinte, você tá dando super bem nesse negócio de informática e tal, e eu tô vendo que você é um menino, eu lembro que eu tenho idade para ser filha dele tinha a mesma idade que eu. Ele falou, você é um menino bacana, trabalhador, você tá gastando dinheiro com porcaria, rapaz. Você devia abrir uma loja de informática. Aí eu pensei assim comigo, falei, caramba, devia abrir uma loja mesmo. Sabe o que eu fiz? Aí ele virou e falou assim, e o salão aqui do lado tá vazio, eu já falei pra dona que vai alugar pra você. Já tá alugado. Eu pensei assim comigo, falei, caramba, devia abrir uma loja mesmo. Sabe o que eu fiz? Aí ele virou e falou assim, e o salão aqui do lado tá vazio, eu já falei pra dona que vai alugar pra você. Já tá alugado pra você. Você vem aqui só olhar e montar a loja. Gente, vocês não têm noção. Rua Guaicurus, número 47. Eu vou pôr uma fotinho aqui, porque esse número azulzinho que vai aparecer em cima, fui eu que fiz lá esse adesivo. Tá lá até hoje. Hoje eu nem sei do que é a loja que tá lá. Mas lá foi meu primeiro endereço. Como uma empresa, assim, sabe? Em vez de ser no quarto de casa. E aí eu vim abrir a loja e quando eu entrei dentro da loja, cara, tinha um piso de taco assim, ó, fofo, dessa altura assim, ó, tudo cheio de água, inundado dentro. Tive que reformar, pôr piso. Os pisos que tá nesse endereço foi que eu pus até hoje, tá até lá. Hoje tá até lá. E até hoje tá lá. E aí, o que aconteceu nessa hora? Eu abri a loja, não era uma loja de informática, era uma assistência técnica que vendia cabo, vendia essas porcariadas, essas coisas todas, sabe? Cara, vocês não têm noção. Quem conhece a Rua Guaicurus acha que é uma rua legal, bacana, de movimento. É uma rua central aqui em São Paulo. Cara, não passa um cachorro na rua, não passa carroceiro, não passa nada. É horrível essa rua, horrível, vocês não têm noção. E aí, eu não conseguia tocar sozinho. E aí vem uma outra experiência horrível. Porque o que acontecia? Quando eu precisava atender os clientes, consertar computador, o que eu fazia? Baixava a porta e ia embora. A empresa ficava fechada, cara. Olha que loucura. Como é que você trabalha sozinho, você abre um ponto comercial e você fecha a empresa e vai embora? Eu fazia isso. Eu tô falando sério, Thiago? Tô falando sério, eu fazia isso. E aí foi um dos primeiros erros que eu tive na minha vida. Eu tinha um amigo, sabe, cresceu junto assim? Aquele cara que você rachava bisnaguinha com o cara, sabe como é que é? Chamei o cara pra me ajudar. E falei, vamos fazer uma sociedade, nós vamos abrir isso aqui junto. Olha que bacana, né? Cara legal, você conhecia desde os 7 anos de idade, você já tava com 20 anos. Porra, esse cara nunca ia te fuder, né? Ele me fudeu. Puta, falei palavrão, não podia falar. Mas é o seguinte, cara, eu tomei um puta de um pau, velho. Porque esse cara, ele foi atrás dos clientes que eu já tinha para oferecer o serviço que eu oferecia mais barato. Vocês acreditam nisso? Eu senti com 21 anos de idade o que é você tomar uma paulada de um sócio. Foi isso. Naquele momento eu aprendi como escolher sócio, o que fazer, como não fazer com 21 anos de idade. Cara, logo depois eu casei. Em 2003 eu casei. E um ano depois, minha mulher ficou grávida. Veio Maria Dudu, linda, minha filha linda. E
E aí o que acontecia? Minha mulher trabalhava no Submarino, submarino.com, sabe o Submarino? Trabalhava lá. E ela saiu de lá do trabalho e tal, e ela veio trabalhar comigo. Cara, foi a pior coisa que podia acontecer na minha vida naquele momento. Eu tava com 20 e pouco, sei lá, 23 anos de idade, alguma coisa assim. E caiu no meu peito, eu tinha que resolver a casa, velho. Sabe o que é tomar conta da casa? Minha mulher veio trabalhar comigo, é lógico que ela trabalha demais, ela tinha o valor dela e tal, mas vocês não sabem, ou sabem, né? Talvez vocês tenham acontecido isso com vocês muito antes de mim, né? Mas pra mim foi pesado, com 22, 23 anos, ter que tomar conta de uma casa, sabe? E logo depois veio Raquelzinha, que é minha filha 2, linda. E... cara, vocês não têm noção. 2005 ali, mais ou menos, era eu e minha mulher trabalhando na frente dessa lojinha. Ela ficava cuidando, atendendo o telefone. Eu ia pra rua atender cliente. Eu briguei com esse sócio que foi embora e quis levar metade de tudo que eu tinha. E as minhas filhas num berço atrás da loja. Elas ficavam dentro de um berço. Um fundo era um estoque e no outro fundo era 2 berços que elas ficavam lá. Cara, foi uma fase brava. E aí eu percebi que só a informática eu não ia conseguir pagar as contas, cara. E aí você tem um start do empreendedor. Sabe o que é o empreendedor? Eu decidi começar a vender alguns produtos na internet. E aí tem gente que vai falar assim, o primeiro lugar que eu fui chamava Mercado Livre. Para vocês terem ideia, né? Eu sou de uma época que o Mercado Livre não chamava Mercado Livre, chamava Local. Poucas pessoas lembram disso. Lokau, Local. Esse era o nome do Mercado Livre antes de vir para o Brasil. Eles compraram aqui. E eu cheguei a ser um dos top 100 Brasil, um dos 100 primeiros vendedores do Mercado Livre nessa época. Eu vendia lá uns equipamentos de vídeo. E aí, olha só, Thiagão, você manja equipamento de vídeo? Manjo. Distribuidor, splitter, chaveador, mesa, transcoder, decoder, encoder de vídeo, equipamento para televisão. Eu tive que aprender tudo isso nessa época. Por que eu decidi vender as coisas? Eu decidi vender as coisas porque era um jeito. E aí, sabe quando você vai no Sebrae e a pessoa do Sebrae diz para você assim: ó, demora um tempo para sua empresa dar certo. Eu falei para minha mulher, vamos vender umas coisas para quebrar um galho e a gente pagar as contas até a loja de informática dar certo. Quando der certo a gente para com esse negócio. Olha só, eu ainda achava que eu ia trabalhar com informática, com tecnologia. Era o meu sonho, cara. Era o meu sonho. E aí, o que aconteceu? Eu vou falar para vocês, de 2005 até 2010, eu vendi tudo que vocês imaginarem na internet. Eu criei um e-commerce que chamava Best Compras, era o nome do meu apelido lá no Mercado Livre. Sabe quando eu fiz a live dos nomes, do nome em inglês? Eu aprendi na carne, eu sei o que é a bosta de você colocar um nome em inglês, cara. Eu fiz isso e deu tudo errado. De 2005 a 2010, cara, eu vendi tudo que vocês imaginarem. Eu vendi brinquedo, eu vendi carrinho de rolemã, eu vendi paquímetro, eu vendi desengraxante, eu vendi ferramenta, eu vendi máquina de pintura, eu vendi até túnel de cachorro. Vocês sabem o que é túnel de cachorro? Enquanto eu tô falando essas coisas, eu vou pôr as imagenzinhas aqui embaixo. Cara, eu vendi tanta coisa que vocês não imaginam. Instrumento musical, vendi cavaquinho, violão, teclado, transcoder, equipamento de vídeo, distribuidor de vídeo. Cara, eu vendi muita coisa. E quando chegou em 2010, depois de 5 anos vendendo um monte de coisaiada, e aí quando a gente começou a vender coisa, eu contratei 2 vendedores para trabalhar comigo, para atender telefone, porque começou a tomar corpo, sabe? E aí minha mulher chegou para mim, sabe aquela sabedoria da mulher? Ela virou para mim e falou assim: Thiago, é o seguinte, você até hoje, faz 10 anos, de 2000 a 2010, que você está tentando esse negócio de informática e até hoje não deu certo isso. Não deu certo. E o que está pagando nossas contas é a venda de produto. Vamos fazer isso de vez por todas? Vamos trabalhar com venda de produtos e vamos acabar com a informática? Se você vir aqui para dentro da empresa, do jeito que você é um cara que vai para cima, que faz as coisas, nosso negócio vai dar muito mais certo. Vocês acreditam nisso? E aí teve uma virada gigante na minha vida. Eu brinco que em 2010 foi o dia do fico. Dia do fico? Lembra o Pedro Alves? O dia do fico no Brasil? Não.
O meu dia foi o dia do fico dentro da loja. Naquele dia eu falei pra minha mulher assim, ó, é o seguinte, então, se é esse o nosso futuro, acabou o sonho. Eu não vou mais trabalhar com informática, acabou esse sonho. A gente vai trabalhar com venda de produto? Tudo bem. Então, vamos pensar de um jeito melhor. Foi a primeira vez que eu fiz um planejamento pequeno, mas eu fiz. E aí eu virei pra minha mulher e falei assim, o que a gente vende aqui que é bom de vender? E aí, vocês me perdoam o que eu vou falar aqui, porque, cara, a gente olhava pra tudo que a gente vendia, brinquedo, aquele monte de bagulhada lá que eu te falei pra vocês agora há pouquinho, e eu falei, o que é bom de vender? E naquela época era bom de vender a desengraxante, paquímetro e equipamento de vídeo. Aí eu ficava pensando comigo assim, mas o que tem a ver paquímetro, que é um instrumento de medição, um equipamento de vídeo e um desengraxante? Porque eu já tinha entendido que instrumento musical, velho, não virava a vender. Os caras é duro, os caras não tem dinheiro. Músico não tem dinheiro, o cara não comprava nada. Os negócios de cachorro, brinquedo educativo é a coisa mais linda, cara. O brasileiro não dá valor nenhum. Ele prefere comprar uma Barbie do que comprar um livro de pano, uma pecinha de montar, tal. Nada disso, cara. Eu queria para minhas filhas, eu achava legal, achava que ia dar certo, não dava nada. Então o que aconteceu? Eu olhei para tudo aquilo e falei assim para minha mulher, falei assim, Marjorie, olha só. Essas três coisas, o que elas têm em comum? Paquímetro, desengraxante e equipamento de vídeo. E a gente olhou e falou assim, cara, paquímetro o cara compra para trabalhar, desengraxante o cara compra para fazer o trabalho dele. E equipamento de vídeo o cara compra para fazer um evento, para fazer um trabalho. Essas três coisas, apesar de serem coisas totalmente diferentes umas das outras, eram coisas destinadas ao trabalho. E aí nesse momento me deu uma luz. Vou pôr uma luz aqui. Trum! Vou pôr uma luz. E eu falei assim, cara, quem compra melhor os produtos, quem pensa em comprar produto, é o profissional. Então nós vamos fazer uma loja para o profissional. Tadam! Nasceu a loja do profissional. Esse foi o raciocínio. As pessoas perguntam, Thiago, como é que nasceu a loja? Nasceu desse raciocínio. Ações. Planejou, você tem que tomar ações. Quais foram as ações? Joga fora. Pega aqueles produtos aqui. Brinquedo, instrumento musical, aquelas porcaria toda. Vamos acabar com tudo isso. Fiz lote. Fui de loja em loja vendendo na rua. Peguei os brinquedos, fui numa loja de brinquedos, vendi tudo. Os instrumentos musicais que eu tinha em estoque, vendi em outra. Cavaquinhos, os negócios, vendi tudo. Mandei embora. A partir daquele momento, nasceu a loja do profissional. E aí, eu tive uma outra coisa que eu pensei comigo. E foi o seguinte. Neste momento, eu falei para ela assim, tá, mas até então eu sou de informática. Eu sempre quis trabalhar com tecnologia. E se eu vou trabalhar com vendas agora, eu preciso aprender a fazer propaganda comercial, essas coisas todas. E aí, com 30 anos de idade, eu tava com 30, eu voltei para a escola e fui fazer uma graduação de publicidade e propaganda. E aí o marketing mudou minha vida, vocês não têm noção. Cara, sabe quando eu digo para vocês hoje que vocês sabem fazer marketing, mas não sabem o que faz? Foi o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na universidade, eu tava com 30 anos e a molecada toda 17, 18, eu era o tiozão. Sabe que tiozão? Eu era o tiozão. Eu não sei se vocês sabem a diferença de você fazer publicidade e de você fazer marketing. Marketing é muito direcionado a planejamento, número e execução. Publicidade é aquela viagem de você fazer criatividade, pensar em coisas e tal. Cara, eu ia pra faculdade, pra universidade, ficava lá assim pensando. Quando vinha aquelas viagens de ficar criando coisas e não sei o que, não sei o que lá, cara, eu ficava com a raiva. Vocês não têm noção. Porque eu falava, isso aqui não funciona. O que funciona é você fazer isso. Eu já tinha a minha experiência, eu já fazia coisas. Eu já tinha uma empresa, naquela época, que tinha 10 pessoas trabalhando. E era eu que resolvia a parada. Então, era diferente na minha cabeça. Com 6 meses de universidade, eu virei pro meu professor, eu lembro até hoje, professor Vitor. Talvez ele assistisse esse vídeo, ele é um amigo até hoje. Eu virei pro Vitor e falei assim, Vitor, isso aqui não dá pra mim não, cara. É muita viagem, mano, é muita coisa sem nexo pra pensar, velho. E a vida real não é assim. Aí ele virou pra mim e falou assim, Thiagão, eu percebi que você é um cara muito mais de marketing, sabe, de número, de resultado. Realmente acho que publicidade não é bom pra você.
eu vou tentar ver uma outra universidade que tem um curso de marketing. E aí ele falou, mas por enquanto, vai fazendo aqui, você é um cara bom, um cara aplicado, você vai dar bom para você. Vai continuando aqui, no final do ano, quando terminar o primeiro ano, a gente vê uma outra universidade para você fazer uma transferência. Bom, cara, as coisas foram acontecendo e eu fui estudando e fui tomando gosto e fui direcionando essa parte do estudo e fui vendo que muita coisa do que eu fazia no meu dia a dia, como empresa e tal, eu fazia marketing, eu fazia publicidade e não sabia. As coisas começaram a se juntar, sabe? Foi muito legal. Depois de 4 anos, eu vou falar uma coisa horrível para vocês, horrível. Mas presta bem atenção, que é muito importante isso que eu vou falar agora. Antes de ir para a faculdade, esses 4 anos, eu achava que a minha vida estava resolvida. Porque eu já ganhava uma graninha, sustentava a minha casa, tinha minhas filhas, tinha um casamento, tinha acho que 10 pessoas trabalhando para mim naquela época. Eu tinha 30 anos de idade. E eu tinha um pensamento comigo que é o seguinte, eu não tenho mais o que aprender, eu já fiz sozinho. Eu não preciso ir para a faculdade para fazer isso. E se alguém falar para você que não precisa você estudar, posso te dar um conselho agora, é importante. Não fala mais com esse cara tá falando bosta, velho. Tá bom? Então olha só. Depois dos 4 anos na universidade, eu saí de lá, cara. O negócio cresceu exponencialmente nesse período, porque eu agreguei um conhecimento, eu comecei a pegar alguns atalhos que foram incríveis. O que eu demorei 10 anos para fazer, eu podia ter feito em 2 se eu tivesse estudado antes. Mas eu tentei na raça ali, ó, na porrada. Tem alguma virtude nisso? Tem, lógico que tem. É virtuoso a gente batalhar e brigar, lógico que é, e conseguir fazer na raça. Mas, cara, se você conseguir aliar a técnica a isso, é muito mais legal. É muito mais rápido, é muito mais fácil, é muito mais prazeroso e você consegue ajudar muito mais gente, cara. E foi isso que aconteceu. Quando eu saí de lá, eu lembro que antes de eu entrar na faculdade, quando eu falei pra minha mulher que ia fazer, minha mulher brigou comigo. E não é porque ela era ruim, porque eu tinha 2 filhas pequenininhas ainda, sabe? Elas estavam com 5, 6 anos. Minha mulher virou e falou assim, pô, a gente trabalha o dia inteiro, cara. Você vai me deixar sozinho com as crianças. E eu fui. Deu várias brigas no começo. Hoje ela fala muito isso, ela fala, pô, foi uma mudança radical na sua vida. E quando eu saí de lá, eu falei assim, cara, eu não vou parar de estudar mais. Porque se aqui esses 4 anos já foi bom, cara, vai ser muito melhor. E eu comecei a ajudar algumas pessoas em algumas questões, alguns amigos que vinham me perguntar, Thiago, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? E eu comecei a tomar gosto por esse lance de você ensinar. E aí eu falei pra minha esposa, eu falei assim, Marjorie, eu não sei até quando a gente vai ficar vendendo produto. É cansativo, é pesado e tal. Acho que eu vou para um plano B. O plano B vai ser dar aula. Eu gosto de dar aula, eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto muito disso. É muito bacana você ver o outro vencer, sabe? Batalhar, o conhecimento, o olho do cara brilhando. Cara, vocês não têm noção que é isso. E aí, eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação na USP, que é uma entidade bacana, gigante, de prestígio no mundo todo, acho que é a maior universidade da América Latina. Cara, vou fazer isso. E nesse momento foi muito legal, porque a empresa começou a crescer. Aquela portinha de 50 metros furou uma parede, alugou o imóvel do lado. Quando ia alugar o 3º imóvel, a gente passou por um galpão que era na Rua Clélia, talvez alguns de vocês já foram lá, eu já conheço, na loja do profissional. E ali pelo 2013, a gente começou a aparecer um monte de veículo, cara. Cara, sabe o que é página inteira na Pequenas Empresas, Grandes Negócios? Exame, Estadão, Portal do Terra, Band News, Record News, entrevistas. Se você pesquisar meu nome na internet, você vai ver essas coisas aí. Porque a gente fez... Eu criei um e-commerce, eu e a Marge, a gente criou um e-commerce diferente, cara. Uma coisa que até então ninguém nunca tinha visto. Quem é que vendia... Eu fui o primeiro cara a vender paquímetro na internet. Olha que louco. A gente criou realmente uma coisa inovadora. E aí quando eu fui fazer essa pós-graduação na USP, subiu mais um degrau, né? A gente começou a atingiu mais de 3 mil produtos no site da loja do profissional. A loja do profissional começou a faturar grana de verdade. Não que isso vire dinheiro no final das contas, porque a gente vai reinvestindo o tempo todo.
né? E aí 2018 veio uma nova virada de chave. E foi uma virada de chave gigante, porque eu estava estudando, eu tinha acabado, acho que a USP, eu estava começando, eu estava acabando, e a gente começou a fazer alguns cursos, junto com um fabricante gigante que chama Spartan do Brasil. A gente começou a fazer alguns cursos para ensinar a galera a lavar sofá. Cara, esse momento foi um outro momento incrível. Sabe quando parece que tudo faz sentido e tudo encaixa? Imagina o seguinte, lembra que eu falei quando brilha o olho de você ensinar alguém? Juntou isso com a loja do profissional, com tudo, e fez assim, ó, tudo junto, cara, tudo junto. Eu tava ajudando pessoas, ensinando, ajudando esse cara a melhorar de vida, dando um trabalho pro cara. Tem tudo a ver com a loja do profissional. E a gente começou a ficar muito famoso por conta disso, porque a gente ajudava as pessoas. Naquele momento, eu vou falar pra vocês, tinha uns 2 ou 3 escolas, vamos dizer assim, escolas daquele, os pangaré aí, que vendia curso de lavar sofá, essas coisas todas. E esses caras cobravam super caro. E eu não via sentido naquilo. Não via sentido. Eu falava, cara, pô, o cara precisa do produto, o cara é um cara humilde, o cara é da minha origem, velho. Lembra que eu falei lá atrás da Brasilândia? Cara, é a minha galera, cara. É a galera que cresceu comigo. É a galera que vai assistir o jogo do Corinthians junto comigo, cara. Não dá pra extorquir esse... Não é extorquir é uma palavra feia. Mas não dá pra sentar o pau nesse cara, velho. Não é possível. E aí começaram a ter os cursos gratuitos. A loja do profissional era um galpão de 250 metros. Eu vou ver se tem alguma foto dele aqui. A gente ficava num porão nesse momento. Só tinha o estoque. E aí, cara, em 2019, um pouquinho antes daquela pandemia, dessa pandemia infernal, a gente decidiu mudar. E a gente saiu dessa vez, era um galpão, era 50 metros, foi para 250. Agora a gente saiu de 250 e veio para um galpão de 1000 metros. A minha primeira coisa, mais importante que eu falei que tem que ter nesse galpão, vocês não têm noção o que era. A minha ideia era o seguinte, a gente tem que ter uma sala de aula. Mas não é sala de aula vagabunda não, para 10, 15 cara não. É para 50 pessoas. A gente vai encher. E a partir de agora, a loja do profissional vai ajudar o profissional que está começando. E esse cara, quando ele estiver lá em cima, ele vai saber que a gente participou da história dele. Não só vendendo produto, não só dando dica, mas ajudando ele a desempenhar o trabalho dele melhor. Sabe quando a história se junta? E eu lembrei da Dona Luzia. Lembra da Dona Luzia? Que falou pro dono da empresa pagar meu treinamento porque eu não tinha grana? Cara, chegou minha vez, cara. Eu posso fazer uma galera, eu posso ajudar muita gente. E aí a gente juntou um monte de gente junto com a gente. E hoje, na loja do profissional, no momento desse vídeo aqui que eu tô fazendo esse vídeo, nós somos em 27 pessoas trabalhando aqui. São milhares de clientes. Milhares de clientes. No Brasil inteiro. Tudo isso a serviço de quem trabalha pelo Brasil, né? Ficou bom o logo, o slogan também, não ficou? Ficou demais. Ó, tem várias coisas no meio, tem várias curiosidades que eu posso falar aqui. Vocês não têm noção, cara. O logotipo da loja do profissional que vocês conhecem hoje, eu não tinha grana para fazer. Foi um concurso dentro de uma faculdade. Um concurso. Foram alunos de design que desenvolveram isso. Foi uma batalha. Cara, tem tanta história. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É coisa para sentar e conversar. Cara, quando a gente atingiu isso, eu tive um convite para ir para fora do Brasil estudar. E fui fazer um negócio chamado Marketing Intelligence na Universidade de Lisboa, que é a maior faculdade da Europa. Maior universidade da Europa da área de marketing, aqui em Lisboa, em Portugal. Estudei lá. Voltei de lá com esse título. E aí fui convidado para dar aula aqui no Brasil. Tiagão, você dá aula? Dou aula, dou palestra, faço treinamento. Sou fundador aqui da loja do profissional. 2020 a gente atingiu um número, cara, que pra mim é incrível. Nós atingimos no site da loja do profissional mais de 1.400.000 usuários no site. Posso falar pra você? Isso, pra uma empresa pequenininha, vocês não têm noção como isso é gigante, cara. É muita gente no site. Vou pôr um print do Analytics aqui, não foi eu que inventei não, cara.
criação de conteúdo, cliente chegando, atendendo gente do Brasil inteiro, mais de 70 marcas. A gente é parceiro oficial das maiores franquias do Brasil. Não vou falar aqui para dar ibope pros caras não, mas é o seguinte, sabe a maior franquia de limpeza de estofado? Indica aqui. A maior franquia de diarista do Brasil indica aqui. As maiores franquias de estética automotiva indicam para os caras comprar aqui. Quando a gente abriu a sala de treinamento, no meio da pandemia, no dia 16/10/2020, a pandemia tava bombando, cara. A gente abriu a sala de treinamento e de 16/10/2020 até 31 de dezembro de 2021, pouco mais de um ano e 2 meses, passaram na loja do profissional mais de 3.500 pessoas sendo treinadas. Cara, e é emocionante. Vocês não têm noção do que é ajudar a mudar a vida de 3.500 pessoas que melhoraram, um trabalho melhor. E aí as pessoas perguntam o que tem a loja do profissional de diferente. E se eu puder falar para vocês o que tem de diferente, cara, eu vou falar. A gente aqui não é só uma loja. E os clientes que estão aqui todos os dias, que conversam com a gente, que conversam comigo, com o Digão, com o Anthony, com o Lucas, com a galera que vem aqui, eles entenderam isso. A energia que emana daqui é muito grande, cara. E aí o cara vence, não é porque ele fez o melhor curso, não é porque ele tem o melhor produto, não é porque tudo aqui vai para isso. O pensamento positivo é muito grande, a energia é muito grande. E aí, nessa caminhada, eu comecei com esse canal aqui chamado @mkt.delivery. E assim, é só o começo, cara. Eu resolvi gravar esse vídeo porque eu tô fazendo quase 6 meses agora o perfil, bateu umas 4.500 pessoas seguindo. Tudo orgânico, seguindo dicas do dia a dia, sabe? E cada vez mais vem um feedback legal. Pessoas chegando e, pô, eu assisti o Thiagão, pô, eu participei disso, eu quero participar dos treinamentos. Cara, eu não tenho noção. Cada vez que eu abro uma turma de treinamento aqui, cara, é um dia inteiro falando de marketing, coisa que o cara nunca viu na vida. E talvez nunca tenha oportunidade de ver. Nosso país é muito desigual. O cara que é da Brasilândia como eu, que é do Capão Redondo, que é do Fundão, sabe, de Itaquera, ele não tem muita oportunidade não, cara. Não tem. E aí, eu acho que essa obrigação ficou um pouquinho minha. E a gente tem que devolver um pouquinho. É isso. É isso. Então, essa é a história do Thiagão. E espero que eu tenha conseguido resumir um pouquinho para vocês entenderem quem sou eu. Esse cara que tá aqui sou eu. Se você me... com todas as coisas boas e todos os problemas, porque tem problema pra caramba. Mas eu sou esse cara aí. Eu sou de verdade. A história é verdadeira. O conhecimento é verdadeiro. E eu tenho uma responsabilidade muito grande. Porque é o seguinte, cara, eu não consigo vender sonho pra você. De jeito nenhum. Eu posso dizer pra vocês que o CNPJ da loja do profissional, esse CNPJ da loja do profissional hoje, é o mesmo CNPJ de quando eu abri com 18 anos de idade. Então a gente está falando de 2000 para 2022, você está falando de um cara que fez 40 anos agora e que tem 22 anos só de empreendedorismo. Sabe, de trabalhar, de brigar, de tentar, de voltar de novo. Eu não vou contar aquelas histórias de storytelling dizendo que eu fali, quebrei 50 vezes. Não vou falar isso não, porque isso é mentira, cara. E eu não acredito nisso não. Porque, cara, eu tinha 2 pequenas, tinha minha esposa, nós trabalhamos juntos e a gente tinha conta pra pagar e não dava pra quebrar. Não tinha jeito, cara. A gente tinha que resolver a parada sozinha. Nós dois. Então, eu não tenho como fazer storytelling de eu quebrei e eu ganhei milhões. Cara, eu sempre tive que me reinventar. Nós tínhamos que nos reinventar.
E o reinventar vem com estudo, vem com conhecimento, vem com trabalho diário, vem com esforço, vem com muito suor. Então, só para ser o clássico, né? Se um guru bunda mole falar que você vai comprar um curso e você vai ficar rico, velho, dá não. Eu vou falar por mim. Eu acho que o cara da Brasilândia não tem como ficar rico não, velho. Trabalhando é difícil, mas dá pra dar uma melhorada legal, sabe? E o mais importante do que dar uma melhorada, dá pra você mudar a vida de alguém. Então, era essa mensagem que eu queria passar pra você. Vamos junto. Dá pra gente mudar a vida de gente, cara. Gente como a gente. Dá pra gente ser bacana, dá pra gente ser honesto, dá pra gente ajudar pessoas, dá pra gente mudar tudo, e mudar pra melhor. Beleza? Então, vem comigo aí. Se essa história tem um pouquinho a ver com você, comenta aqui embaixo. Fala pra mim. O que você achou disso? Fala se você acha que tem verdade ou não nessa história. Fala o que você quiser, cara. Eu falo o que eu quiser aqui, você também pode falar o que você quiser. E eu vou ter o maior prazer de falar com você e te responder. E esse é o Thiagão. Thiagão é chato? É. Thiagão é arrogante? Cara, muita gente fala que eu sou arrogante. Posso falar um negócio pra vocês? Eu aprendi depois de tanta bordoada, cara, na vida, que tem coisa que eu sou ruim e eu reconheço, sou ruim. Mas, cara, tem coisa que eu sou bom e quando eu sou bom eu falo, eu sou bom. E no Brasil você não pode falar que é bom, né? Fica arrogante. Mas tem umas coisas que eu sou foda, eu sou bom. Esse é o Thiagão, beleza? Então se você gosta ou não gosta, pode xingar, pode elogiar, manda dúvida aqui. Se você tem curiosidade sobre essa história, manda aqui embaixo. Esse é o Thiagão, beleza? Obrigado, vou fechar com todo dia a dia de marketing e vamos junto. Me ajuda, porque se eu sozinho, eu consigo fazer um tanto de coisa. Se você estiver junto comigo, a gente vai fazer muito mais, beleza? Obrigado. Valeu, essa é a história que eu prometi. Você acabou de ouvir hashtag Partiu Vender Mais. Se você quiser participar ao vivo, é só seguir a gente no Instagram, no @mkt.delivery. Esse podcast é um oferecimento de lojadoprofissional.com.br a serviço de quem trabalha pelo Brasil.